Vamos lá, porque nesta data, 9 de julho, há 93 anos teve início a Revolução Constitucionalista, uma revolta generalizada no estado de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas. As tropas paulistas foram derrotadas, mas essa data entrou para a eternidade como um símbolo de luta. E quem teve participação nesse conflito foi justamente o jornalista Casper Líbero, patrono da Fundação Mantenedora da TV Gazeta. E para que a gente entenda essa relação, nós convidamos o jornalista e escritor Dácio Nitrine para um bate-papo muito especial. Seja bem-vindo, Dácio. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui. Prazer é nosso. Antes de falar da relação da Revolução com Casper, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo quem foi Casper Líbero. O Casper Líbero foi um personagem da política brasileira importantíssimo, mas que as pessoas sabem pelo nome que ele é famoso, mas não sabem exatamente o que ele fez. Ele era um jornalista jovem, ainda repórter policial, quando compra um jornal falido, em 1918, e esse jornal se chamava Gazeta. Em pouco tempo, com as atividades jornalísticas que ele implementou e com os eventos que ele foi criando na área de esportes, esse jornal cresceu, tornou-se importante e ele passou a ter uma presença maior no jogo político em São Paulo e, consequentemente, no Brasil, porque o São Paulo já era o principal estado. Durante um certo tempo, do início da Gazeta, em que ele compra a Gazeta, até 1930, ele compra a Gazeta em 18, ele estava ligado a um partido chamado Partido Republicano Paulista, que era o partido poderoso da época, porque reunia os cafeicultores, que eram os principais empresários deste período. E existia no Brasil naquela época um acordo entre os políticos de São Paulo, do PRP, e os políticos de Minas Gerais, que tinham combinado uma alternância de poder na política café com leite. Uma vez seria o presidente da República Paulista, café. O presidente seguinte seria de Minas, leite. Só que o que acontece? Em 1930, estando no poder um presidente paulista, Epitácio Pessoa, vou fazer um parênteses, nessa altura a Gazeta já era importante. Estando no poder o presidente Epitácio Pessoa, em vez dele trabalhar para eleger, como combinado no acordo político, alguém de Minas, ele elege outro paulista, quebra o acordo e elege Washington Luiz, com todo o apoio da Gazeta, porque era PRP, e o Casper, empresário de comunicação bem-sucedido, respeitado, rico, apoia o Washington Luiz. Só que essa quebra desse acordo e outros motivos econômicos dos anos anteriores, por exemplo, em 1929, houve a grande crise do café. Faliram os cafeicultores. Então a disputa pelo poder era quem ia assumir para poder trabalhar as taxas, os impostos. Veja, imposto é uma discussão permanente na política. As taxas e os impostos para arrefecer a crise. Daí levanta-se a oposição. Um grupo que tinha como líder Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e vários militares que vinham do tenentismo, que tentou fazer uma revolução em 1924 em São Paulo. Esses grupos se rebelaram contra a posse do presidente eleito contra a vontade daquela política café com leite. E qual que é a importância da Revolução Constitucionalista para o Estado de São Paulo? Então, depois eu vou chegar lá, porque em 30 fazem uma revolução,
o Getúlio Vargas assume o poder e a situação passa a perseguir os derrotados. Casper estava no grupo dos derrotados. Invadem o jornal no centro da cidade, na rua Líbero Badaró, que foi a primeira sede da Gazeta do Casper, destroem o jornal. Casper é perseguido e se exila em Londres. E o jornal fica quebrado, falido. O irmão dele, que era um médico também bem-sucedido, chamado Nelson Líbero, fica ali administrando o meio-campo, tentando pagar a equipe que tinha sobrado, que estava debandando porque não recebia. E, de certa maneira, ele manteve o jornal, embora aos pedaços, durante um certo tempo. Os paulistas derrotados começaram a conspirar secretamente para fazer com que as suas aspirações políticas se realizassem. São Paulo estava completamente revoltada com o Getúlio, porque o Getúlio, quando assumiu o poder no governo provisório, tinha prometido que o interventor que ele ia nomear para governar São Paulo seria um paulista, ligado, portanto, à elite dirigente daqui. E ele não cumpre isso. Ao contrário, ele nomeia um tenente pernambucano e isso causa uma revolta muito grande. Daí a elite, junto com a força pública, que era uma força poderosa, até mais poderosa que o próprio exército baseado em São Paulo, começam a se articular e mostrar insatisfação em manifestações de rua e tudo mais. O Casper participa disso, do complô, volta de Londres para São Paulo, como já alegando que precisava fazer um tratamento médico para não ser preso, e retoma o jornal. Na retomada do jornal, ele articula a propaganda contra o Getúlio. E havia censura na época do Getúlio? Havia uma censura violenta, não só no governo provisório dele, e depois que ele vira ditador mesmo. E né? como que Casper driblou isso com a Gazeta? Nos jornais, o Casper teve uma ação que foi a ação mais marcante em que ele dribla a censura, que é a publicação de um poema de autoria do Ibrahim Nobre. O Ibrahim Nobre era um promotor na época e poeta. E paulista, revoltadíssimo com o Getúlio, porque os brios dos paulistas tinham sido aviltado. Ele faz um poema, é muito interessante, porque é um poema muito apaixonado, que eu até tem duas frases desse poema, que começa assim: és paulista? Então tu me compreendes. Trazes como eu o luto em tua alma e fel no coração. E no teu peito ferve a cólera sagrada. Ele publicou esse poema, então. Isso é só o começo, porque o poema é longo. Esse poema mobilizou a população. Paralelamente à Gazeta, as emissoras de rádio, Rádio Bandeirantes e Rádio Record, que tinham uma penetração semelhante, com as devidas diferenças, semelhante à internet tem hoje, todo mundo ouvia a rádio. Ele pega, junto com a Rádio Bandeirantes, a Rádio Record, e faz um trabalho de incitação contra o Getúlio. O povo se inflama, vai fazer manifestações nas ruas. Numa dessas manifestações, instigado pelo poema do Ibrahim Nobre, inclusive presente nessas manifestações, um grupo getulista, que estava no alto de um prédio da Praça da República, abre fogo contra a massa do protesto e morrem 4
pessoas: Martins, Miragraia, Drauzio e Camargo. Essas mortes se transformaram no pavio da Revolução. Isso aconteceu no dia 23 de maio de 1932. Tanto que a Avenida 23 de Maio é em homenagem ao MMDC. Caminhar por São Paulo, né, encontrar essas datas emblemáticas. Daí levantou-se de tal maneira que a partir do dia explode, no 9 de julho, uma data escolhida, a Revolução de 32. O Casper Líbero colocou o jornal e a estrutura dele completamente a favor da propaganda de guerra da Revolução de 32. Ele próprio esteve no front, ele não se alistou, não lutou, mas ele próprio esteve no front junto com o secretário de redação do jornal. Ele fez uma campanha que hoje seria... as pessoas iriam estranhar, na época ela era importantíssima, para recolher 1 milhão de cigarros para abastecer os soldados voluntários no front. Ele incentivou a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, onde as famílias paulistas, pobres, classe média e ricos, doaram suas joias e suas alianças para que fossem fundidas, transformadas em dinheiro para fazer a compra de armamento e sustentação de guerra, etc. Bom, isso é o Casper revolucionário, porque tem o lado dele jornalista, que é ao longo dos anos, importantíssimo. Inclusive, o Dácio tem um livro, que é este aqui, ó, Casper Líbero, jornalista que fez escola, para quem quiser aprofundar mais nessa história, e um segundo livro, 1924, Tenentes Rebeldes. Eu agradeço demais a sua participação na data de hoje, Dácio. O Mulheres é sempre seu, volte sempre. Muito obrigado. E muito obrigada por fazer esse passeio na história conosco e explicar um pouquinho, claro que há muito mais. Então quem quiser mergulhar, é só adquirir um desses livros e você encontra mais no @Dácio Nitrine, @Dácio Nitrine. Obrigada. Muito obrigado, Até viu, a próxima. Pamela? Obrigada. Foi uma honra. Nossa, obrigada.